Bom dia. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta manhã tão iluminada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Hoje o nosso tema nos traz reflexões muito importantes para a nossa permanência na Terra. É um tema que normalmente as pessoas não gostam muito de abordar, porque quando a gente fala genericamente da morte, da passagem, da vida espiritual, a gente até entende, a gente até aceita, mas quando a gente pensa na proximidade da morte, da nossa pessoa ou das pessoas que nós amamos, aí a coisa fica mais difícil, não é mesmo? Quando a gente é levado a refletir sobre esse instante em que a vida terrena vai terminar. Porque isso é algo que nos toca assim, muito profundamente. É algo que vai mexer com a nossa existência mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo, que um ente querido não estará mais com a gente a partir de um determinado momento que está muito próximo. Ou, mais grave ainda, é quando a gente pensa sobre a nossa própria finitude material, o término dessa vida material. Quando a gente tem, por exemplo, um diagnóstico de uma doença incurável, uma doença terminal. Quando a gente, pelos anos vividos, começa a fazer as contas e pensar, bom, eu acho que eu não tenho muito mais tempo, não é? É algo que nos toca, nos faz pensar muito seriamente sobre a vida, sobre o que fizemos, sobre as escolhas que nós tivemos ao longo da nossa jornada. E são experiências que nós não temos como fugir, porque fazem parte mesmo do nosso aprendizado. Ter essa consciência do nosso fim. Dizem os especialistas sobre os animais que nós somos os únicos seres que temos essa consciência de que temos um fim, que nós vamos morrer. Os demais seres, por mais inteligentes que tentem ser identificados, não têm essa consciência. Talvez por isso que eles vivam mais intensamente, se expõem a muitos perigos, a muitos riscos, mas ainda estamos aprendendo muito sobre a consciência dos animais. Ainda não temos muita ideia sobre o que eles realmente sentem no seu íntimo, o que realmente eles pensam. Nós podemos falar sobre nós mesmos, né? O quanto é chocante pensar no nosso fim. E hoje nós trazemos essa abordagem, esse tema, porque faz parte dessa sequência que vem sendo estudada aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Num dia tão bonito, um domingo que o sol está ensaiando, aquecer o dia, e que a gente tem expectativas de tantas coisas boas, não é mesmo? Falar da nossa morte pode parecer algo muito pesado, não é mesmo? Porque realmente a gente nem quer pensar muito nisso. Mas nessa sequência que nós estamos estudando, então, que vem abordando os diferentes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no último capítulo, coletânea de preces espíritas. Justamente a nossa reflexão para hoje é a prece que Kardec formulou para ajudar as pessoas que tinham alguma dificuldade em formular os próprios pensamentos numa oração. Porque acreditem, tem pessoas que dizem isso, né? Eu não sei rezar, eu não sei orar. Porque vem pessoas fazendo orações bonitas, acham que a oração tem que ser igual do outro. E não é bem assim. Cada ser humano tem um jeito próprio de orar e deve cultivar o seu jeito. A gente não pode pensar que a prece vai ser ouvida por Deus, nem por espíritos protetores, porque alguém usa palavras diferentes, palavras encantadoras. E é verdade, gente, quando alguém está fazendo a prece coletivamente, a gente sente assim um envolvimento muito intenso, amoroso, muito profundo sobre nós. E aí a prece ela flui assim com uma beleza, uma coisa assim tranquila. E realmente quando a gente está sozinho, nós e Deus, nós e o nosso espírito protetor, às vezes as preces não são tão assim, por quê? Porque precisa ser um movimento nosso mesmo. Do nosso desejo mesmo.
E os nossos espíritos familiares, às vezes, eles vêm e nos abraçam nesse momento, nos ajudam. Nosso espírito protetor pode também nos insuflar, inspirar pensamentos elevados nesse momento. Mas muitas vezes nós vamos precisar fazer uma forcinha mesmo para fazer uma prece realmente. Por quê? Porque nesse momento, nós e Deus, é um momento de muita solenidade, muita profundidade. Não deveria ser uma coisa assim banal. Faz um Pai Nosso, vai dormir, tudo bem. Tinha que ser um momento realmente importante, né? Aqui na Terra, se você encontra uma autoridade, tem toda aquela solenidade, todo aquele procedimento que é feito, né? A toda aquela reverência, os cuidados. A gente simplesmente se dirige à inteligência suprema, a fonte eterna e inesgotável de todo amor, a essência que deu origem a tudo. E a gente acha que é um momento simples, banal. Não deveria ser. Deveria ser um momento de grande reverência, realmente, da nossa parte, de profunda humildade da nossa parte diante desse ser. Então, deve ser realmente algo que nós vamos cultivar ao nosso modo. Nem tanto pedindo, embora possamos fazer, mas muito mais agradecendo, louvando, enaltecendo, reconhecendo a sua presença em nossas vidas. E em todos os momentos nós temos essa postura de reverência à divindade, ao Pai amoroso que Jesus nos ensinou, ou se estamos vinculados a outras ideias, a outras tradições, a Mãe Divina, não importa como nós representemos. O que importa é a gente reconhecer essa essência primordial de tudo. E nesse momento nós realmente apresentarmos quem nós somos, realmente tomarmos consciência de quem nós temos sido. E no momento desse, antes da nossa partida para a vida espiritual, ou no momento que vai terminar a vida do nosso corpo material, é um momento de maior profundidade mesmo. E quando nós refletimos nessa prece que Kardec então trouxe como um modelo para as pessoas que tinham dificuldade de formular os seus próprios pensamentos, quando nós temos então essa prece, nós vamos ver que ela deveria ser uma prece não para a gente fazer antes da nossa morte, ou quando ela se aproxima, mas deveria ser a prece que nós deveríamos fazer todos os dias. Porque, primeiro, nós não sabemos se a nossa morte está próxima. Hoje eu posso estar falando aqui, mas à tarde eu posso estar terminando essa vida terrena, eu não sei o que vai acontecer. Não é? Então, eu deveria diariamente pensar nas minhas orações, como ele estruturou essa prece aqui, refletindo sobre o que ela nos ensina. Daqui um pouco nós vamos falar sobre esse conteúdo. E não pensar que isso aqui é algo para a nossa morte, quando ela estiver chegando e ela for anunciada. Tá pesado esse tema, gente? Não? Tá desconfortável para alguém? Nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos reconhecer que isso vai acontecer. Porque a partir desse momento, a gente poderá ter uma atitude muito diferente em nossa vida. Talvez esses anos todos que a gente viveu, meio desligado das questões espirituais, um pouco ausentes da afetividade no relacionamento, um pouco negligentes no exercício do amor ao próximo, talvez desperte em nós hoje, com essas reflexões, ou em algum momento que a gente se propõe a refletir profundamente, uma nova atitude perante a vida. E esses próximos anos, ainda que sejam poucos, a gente possa fazer uma grande diferença. Porque o que nós temos aprendido é isso. Você pode ter errado, você pode ter se enganado, você pode estar afastado da compreensão do significado da vida por muito tempo, você pode ter cometido inúmeros erros, mas a partir do momento que você toma consciência
e você se propõe a ser uma nova pessoa, e você vai se esforçar porque você vai confrontar quem você foi, com quem você está desejando ser, e vai perceber que a luta é muito grande, é a partir desse momento que a vida você começa a vivê-la espiritualmente. E mesmo que seja por 1 ano na existência terrestre, já vai fazer diferença para o futuro. Porque não importa tanto o quanto nós erramos, mas sim a resolução que você tem de uma nova vida. É o a partir de agora. É aquilo que a gente decide fazer daqui para frente. É isso que é o grande diferencial para o indivíduo quando ele toma consciência da vida sob essa perspectiva espiritual. Porque nós podemos renascer a qualquer momento na nossa evolução. E mesmo que a gente desencarne sendo a pessoa que sempre fomos, sem muito comprometimento, ainda no mundo espiritual nós teremos essa oportunidade. Ainda no mundo espiritual nós poderemos despertar para uma vida maior, para um sentido mais profundo da vida. Porque o espírito, ele pode a qualquer momento da sua existência refazer as escolhas, retomar. E essa é a mensagem mais profunda da mensagem do Evangelho. É o significado mais profundo do Evangelho. De que todos que se disponham em algum momento a se renovarem, possam efetivamente encontrar essa renovação. Às vezes a gente tem uma certa rejeição, não é? Quando a gente ouve falar de pessoas, quando se convertem a uma denominação cristã, e aí as pessoas fazem aquele comentário maldoso assim: ah, fez um monte de coisa errada na vida, agora aí tá posando de santinha, vai na igreja todo dia, vai lá, fica fingindo que é virtuosa, mas eu sei o que ela fez. A gente deveria silenciar esse tipo de reflexão. Porque graças a Deus essa pessoa encontrou um caminho para se auto-educar, para se disciplinar, para se renovar. Que bom que houve arrependimento nessa vida. Se é sincero ou não, não nos interessa. Não é da nossa conta. É dessa pessoa e Deus. Vamos orar para que ela tenha êxito nessa nova vida. Quando alguém encontra equilíbrio na vida, não vamos ficar lembrando dos erros dela. Vamos vibrar para que essa pessoa realmente tenha essa força toda para ela realmente superar os seus erros, as suas imperfeições e encontrar realmente uma vida de harmonia, de sintonia com as leis divinas. Porque é isso mesmo que está destinado a cada ser humano. A oportunidade de ser diferente a partir de um momento em que, reunindo as suas forças, reunindo os seus aprendizados, refletindo nas suas experiências, a pessoa tenha essa força de modificar, de dar um passo, de crescer. E às vezes nem precisa ser muito. Porque imagine, Deus nos concede milhares de reencarnações até a gente aprender. Então, não é algo que se faça assim facilmente, e ninguém vai encontrar uma mudança tão profunda na vida. Ninguém vai ser uma pessoa totalmente transformada, sem imperfeições, de um dia para o outro. Ela vai ser gradualmente, a cada dia. E no começo a gente vai fraquejar, vai tropeçar, a gente vai hesitar, a gente vai duvidar, mas o que não nos pode faltar é essa fé de que nós temos essa possibilidade de um dia nos tornarmos espíritos mais aperfeiçoados, melhorados, sem tantos desses sentimentos inferiores que nós temos. E isso é um processo, é uma luta realmente que nós vamos ao longo das evoluções. Talvez por isso nós não devamos nos exigir tanto de querermos ser perfeitos hoje, porque leva realmente milhares de anos para alcançar isso. Mas então, essa prece, como Kardec estruturou, ela nos leva a pensar então de que
ela seria um roteiro para a nossa própria vida. Para que quando nós formos fazer essa prece realmente no final da vida, a gente ter aproveitado a oportunidade. Porque ela significa exatamente isso. Nós vamos aprender verdadeiramente a morrer e estar preparado para a nova vida se nós tivermos aprendido a viver e tirado dessa experiência terrena o máximo de aprendizado possível. Ter tirado daqui tudo que for possível dessa experiência. Ela é muito mais uma reflexão sobre como viver do que como morrer. Porque aqui nós vamos ter algumas colocações que Kardec trouxe ao formular a prece, nos fazendo pensar sobre escolhas, sobre atitudes. Por exemplo, quando ele nos coloca logo no prefácio aquela ideia sobre o pensamento, que o pensamento ele é decisivo para esse momento do nosso desenlace, esse momento de passagem para a vida espiritual. E a natureza dos pensamentos que nós temos também são, ou é decisiva para essa vida aqui. O que nós pensarmos, o que nós acreditarmos, aquilo que se tornar para nós a nossa verdade, é o que vai guiar a nossa vida. Então, se eu tenho uma postura perante a vida de confiança, de fé, de certeza do amparo divino, eu vou me sentir uma criatura sempre preparada para enfrentar os desafios que a vida tem e que a vida me traz. Se eu cultivar pensamentos positivos sobre a minha realidade, por exemplo, a minha possibilidade de me tornar melhor, eu estarei suficientemente motivado para continuar tentando e encontrando caminhos dessa melhora. Se eu tiver pensamentos que me levam a conceber que todo ser humano é passível de aprimoramento, melhora, que todo ser humano tem o mesmo direito natural que eu tenho, esse pensamento vai me guiar na vida a ser uma pessoa fraterna, a ser uma pessoa que olha o próximo com compaixão, com fraternidade, a ver o próximo não como inimigo, mas como um irmão enganado. Então veja que a forma como nós pensarmos, a forma como nós interpretarmos a vida, vai ser decisiva para as escolhas que nós vamos fazer. Assim como a forma como eu encarar a morte. Se eu encarar a morte como o fim de tudo, ela sempre vai ter essa conotação muito sombria, pesada, aterrorizante, de que ela é aniquilamento. Agora, se eu cultivo a ideia e reforço ela com base em todas as evidências que nós temos, de que a morte é uma continuidade, é uma passagem, ela não será um peso tão amargo quanto será para aquele que acredita que a morte é o aniquilamento. Então, como eu vivi, determina muito como será a minha morte, mas também tem as aplicações imediatas. Porque eu posso, ao longo de toda a minha vida, ir aproveitando os resultados da forma daquilo que eu acreditei, daquilo que eu concebi como as verdades da vida. E isso vai mudar o meu modo de ser, de me relacionar, de estar nos lugares, de sentir as experiências da vida. Então, como nós pensamos é decisivo para o bem-estar da vida e para a nossa vida futura. É o que Kardec diz logo no início, no prefácio, quando ele fala assim, ó, a fé no futuro, a elevação do pensamento. O que é elevar o pensamento, gente? É isso. É a gente ter ideias positivas sobre a vida. É a gente acreditar, confiar, é a gente conceber para a experiência de todas as pessoas o respeito que a gente quer para nós. Quando eu reconheço alguém e respeito essa pessoa, independente de gostar ou não das atitudes dessa pessoa, mas eu respeito ela pela pessoa que ela é, pelo ser humano, simplesmente por ser humana. Isso é elevação do pensamento.
Quando eu ouço alguém falar algo de alguém errado que essa pessoa está fazendo, ao invés de odiar e querer o mal para esse que causa o mal, eu faço uma prece para que Deus ilumine essa mente, ela acorde, desperte. Isso é elevar o pensamento. Elevar o pensamento é a gente ter esse olhar positivo, amoroso e de acreditar que o melhor pode acontecer. Isso é elevar o pensamento. É a gente não se fixar nas paixões mais inferiores da humanidade. É não cultivar na nossa mente a nossa animalidade, nosso apego aos prazeres materiais, que têm o seu momento na existência, fazem parte da experiência humana, mas que eles precisam estar o quê? Controlados e ser expressos dentro daquilo que é conveniente para a dignidade nossa e das outras pessoas. Então aí eu estou elevando o meu pensamento, que não quer dizer negar aquilo que eu sinto e sou, mas aprender a educar aquilo que eu sinto e sou. Isso é a elevação do pensamento. É assim que nós vamos nos preparando para um dia viver nesse estado mental que vivem os espíritos puros. Que eu imagino que é mais ou menos aquela alegria que a gente sente quando a gente faz aquela prece individual, especial, e que a gente tem tanta certeza de tudo e que tudo faz tanto sentido e vem uma segurança, uma paz profunda. Eu digo isso o que eu imagino porque é a referência que a gente pode imaginar de como eles são. Porque para saber o que sente um espírito puro é só sendo um, não é verdade? E aí a gente, daqui a alguns milhares de anos, a gente conversa para ver se é isso mesmo. Tá certo? Mas então, é nesses momentos que a gente vai, então, elevando, acostumando o nosso pensamento a esse estado mental de alegria, de felicidade, de certeza, de convicção, de paz profunda. É aí que a gente vai mantendo essa frequência em que nós vamos, ao longo do tempo, adquirindo esse pensamento. Então perceba que tudo que nós fizermos na vida vai ser o preparo para essa passagem. Ele fala assim na frase, então: a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, em direção aos destinos superiores do homem, ajudam a libertação do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. Então é isso. Cultivar pensamentos superiores, vibrações harmoniosas, ideias iluminadas, irão progressivamente nos fortalecer, vão nos ajudar a alcançar uma facilidade maior de libertação quando nós tivermos que definitivamente passar para outra vida. Por quê? Porque já vamos estar parcialmente libertos da matéria. Já vamos nos sentir mais presos a ela. A nossa passagem vai ser tranquila. Ele diz também assim, olha, frequentemente, ele diz assim: ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes no homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos. E a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade no além-túmulo. Porque isso é condicionamento, né? Pensa, a gente não consegue desligar dessa rotina que nós temos material, bendita, abençoada, e verdadeiramente ela é necessária ao nosso aprendizado. Isso que a gente faz todo dia é disciplina, é aprendizado, é crescimento interior, é necessário para a nossa mente, muitas vezes para apaziguá-la de tantas emoções conturbadas que nós trazemos de tantas vidas. O condicionamento material da vida terrena, ele é essencial para a evolução do espírito. Por isso que nós não podemos amaldiçoar a nossa rotina, achar que se a gente fugisse dela, a vida seria muito melhor. Mas o que a gente precisa aprender é não viver ela mentalmente o tempo todo. Se eu tenho deveres a cumprir, se eu tenho obrigações a atender, vou atendê-la no momento certo e não no momento errado. Por exemplo, agora nós estamos num momento muito especial aqui.
Nós estamos numa casa espírita, com uma assistência espiritual gigantesca acontecendo aqui. Aqui cada um de nós está sendo assessorado, sei lá por quantos espíritos amorosos, vibrando intensamente aquilo que nós viemos buscar, para que a gente tenha êxito. Eles vasculham tudo que nós pudermos e precisarmos de cura para nos ajudar. E não é só a cura física, é nos ajudar a termos harmonia nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então aqui nós temos que estar totalmente aqui nesse momento, realmente. Eu não posso estar pensando que eu vou chegar em casa e ter que correr, preparar o almoço, ou que eu vou ter que chegar em casa e correr, fazer um monte de coisas, porque eu vou receber as visitas. Eu não posso estar aqui agora pensando nos meus deveres, compromissos, desafios que eu tenho pela semana. Eu tenho que estar aqui pleno. E aí sim, quando eu estiver lá nesses compromissos, fazê-los no tempo certo, fazendo o meu melhor naquele momento. Da melhor forma que eu sei fazer, com amor, com carinho. A gente separando essas coisas. E não viver a vida como se a gente fosse uma máquina constante de produção, de trabalho, porque é esse apego que nós temos a uma vida muitas vezes massificada, rotineira, que vai amortecendo toda a nossa sensibilidade espiritual. E aí tudo se torna obrigação pesada, um fardo difícil, porque eu não entendo que cada momento da vida deve ser vivido e realizado de uma forma especial. Também os nossos trabalhos, os nossos deveres materiais são formas de espiritualização, de elevação, na medida em que a gente faz aquilo pensando no bem que ele vai resultar para nós e para as outras pessoas. E não apenas como um dever que eu tenho que me desvencilhar. Também esses trabalhos são elevação espiritual. Imagine a satisfação quando a gente vai num local e a gente é bem atendido. E a gente é compreendido naquilo que a gente está buscando. Porque aquela pessoa que exerceu aquela função de nos atender, fez de uma forma dedicada, atenta, cuidadosa. É o mesmo que a gente tem que devolver para a vida. Tudo que fizermos, fazermos com essa dedicação, esse amor, pensando que até no cumprimento das obrigações, a gente exerce a caridade. De criar na outra pessoa uma experiência positiva. E às vezes a gente vai justificar que a gente não fez o melhor na vida, porque estava muito cansado, muito sobrecarregado, mas talvez a gente estava sobrecarregado com coisas que a gente nem precisava carregar, porque isso acontece muito. Muitas vezes a gente não vive plenamente a vida porque a gente trouxe para nós sobrecargas que não fazem parte da nossa experiência. E aí a gente vive aflito, atribulado, preso mecanicamente nas experiências da vida, sem tirar o melhor delas. Daí o momento das nossas reflexões, do nosso estudo. E a gente realmente fazer as pausas periódicas na vida para reavaliar as experiências que nós temos, todos os aprendizados que nós vamos tirando. Porque é aí que nós vamos percebendo que muito do que a gente já vive já faz sentido. Foram escolhas nossas. Uma outra parte a gente já poderia estar deixando de lado, né? Sabe uma coisa que a gente pode tirar da nossa vida facilmente? Esse estado de julgamento, de conjectura, de ficar julgando e imaginando as motivações das pessoas de fazerem coisas que às vezes a gente acha que é contra a gente, mas não são. É apenas o jeito próprio, particular daquela pessoa que está passando por uma experiência que não tem nada a ver com a gente. E por isso ela às vezes se ausentou, não nos respondeu. Então a gente cessar esses pensamentos que às vezes ficam nos afligindo. Isso é a elevação do pensamento. Também não julgar as pessoas, não ficar imaginando coisas. A vida se torna muito mais leve. E à medida que a gente vai vivendo de uma forma mais pacífica, mais harmonizada com a vida espiritual superior, nós vamos naturalmente nos encaminhando a ela.
E vamos naturalmente nos libertando de todas essas amarras, de todos esses pesos. Por quê? A gente se frustra muito na vida. A gente acha que a vida não nos ofereceu tudo que nós poderíamos viver para sermos felizes. Mas é porque às vezes a gente estava com as expectativas erradas em relação a essa vida. A gente passou pelo mundo esperando muito dos outros, achando que os outros tinham que nos dar tudo. E quando, na verdade, eles nem tinham essa obrigação, não tinham que fazer nada. Porque se tem alguém que tem que fazer tudo pela gente, é a gente mesmo. Se tem que ter alguém que tem que cuidar muito bem da gente, é a gente mesmo. E não ficar esperando que as outras pessoas façam isso. Porque às vezes a gente cria muita expectativa sobre o outro, a gente nem é como aquilo que a gente imagina que ele deveria ser, e isso cria em nós muita frustração, muita tristeza de achar que não podemos aproveitar a vida porque o outro não nos fez, o outro não nos deu, o outro não nos entendeu. Sendo que o mais importante é nós pensarmos sobre nós mesmos. Mas também não com esse peso de cobrança, de a gente se julgar sempre errado, sempre perdido, sempre comprometido, sempre devendo. É a gente ter esse olhar amoroso para o outro e para nós mesmos. De entender a dificuldade que é para o ser humano, o quanto a vida é desafiadora e limitante. E a gente ser mais sereno, mais compreensivos, mais tolerantes, mais compassivos, mais propícios à reconciliação. Tudo isso é libertação para a vida espiritual. Observem que pessoas, que nós temos os relatos na literatura espírita, das suas passagens para o mundo espiritual, geralmente eram as pessoas que mais procuraram amar o seu semelhante, mais procuraram cuidar da sua vida de uma forma mais simples, menos complicada. Foram as pessoas muitas vezes consideradas assim, inexpressivas na sociedade, são aqueles que quando chegam no mundo espiritual estão mais radiantes, estão mais pacificados, porque muitas vezes não ficaram presos a toda essa gama, esse conjunto de emoções, sentimentos conturbados que a gente vai vivendo durante a vida. Então viver é o grande processo de libertação da matéria e viver plenamente, sendo feliz no dia de hoje com aquilo que nós tivermos e não com aquilo que nós não temos. Perceber essas experiências positivas que a vida nos oferece todos os dias. Nós podemos estar diante da beleza, da grandeza, nós podemos estar diante da harmonia, de acordo com a sintonia mental que nós tivermos a cada momento da vida. E isso é libertação. E na prece, Kardec ele inicia então fazendo algo que nos ajuda nesse processo então de tornar a nossa vida um preparo para a morte, o reconhecimento da grandeza, da presença e da atuação de Deus em nossas vidas. Viver realmente não apenas acreditando em Deus. Porque quando a gente conversa com os espíritos que desencarnaram e estão perturbados, eles falam, eu acredito em Deus, mas eu não vejo Ele. Eu morri, não encontrei Deus. Porque eles materializaram Deus, achando que iam encontrar Deus na figura humana após a morte. E não encontramos Deus assim. Nós encontramos Deus de que forma? Através do nosso sentimento, através da nossa percepção de algo mais profundo que dá sentido à existência de tudo. Por isso que o encontro com Deus é algo que nós podemos ter a cada momento da vida, de acordo com a nossa condição interna. Eu não preciso morrer para encontrar Deus. Quando eu estou amando alguém, eu estou amando a Deus. Quando eu faço o bem para alguém,
eu estou me dirigindo a Deus. Quando eu vejo a grandeza desse planeta, desse sistema admirável que é a nossa biosfera, a vida nesse planeta, eu percebo claramente a presença de Deus aqui. Eu, ao morder um pão, posso naquele momento reconhecer a presença divina ali, o alimento que sustenta o meu corpo. Mas como que eu alcanço isso? É pelo pensamento, pela minha ideia. Então não haverá um trono dourado, não terá um homem sentado após a morte, numa luz esplendorosa, onde nós seremos recebidos numa audiência. Por isso que os espíritos não veem Deus da forma como a gente pensa. E não iremos encontrá-lo realmente, por quê? A gente não precisa morrer para fazer esse encontro. Ele está exatamente aqui agora, presente. Porque em Deus nós existimos e nos movemos. Deus é esse vínculo que existe entre cada um de nós aqui dentro. Do amor, da compreensão, da compaixão, do respeito que deve existir entre cada um dos seus filhos. A gente espera um encontro especial com Deus, Ele está aqui hoje, agora, presente, disponível para todos nós. Na figura de cada pessoa que está aqui. Jesus falou isso em outras palavras, está lá no Evangelho. Você quer amar a Deus, ama o semelhante. Aí você vai estar amando a Deus. E é esse amor que vai nos conectar à divindade. Não é a nossa profissão de fé, não é os atos de adoração. A prece vai nos ajudar, mas também não é a prece. O que nos liga a Deus é isso. É nós percebermos que somos irmãos. É isso que permite perceber a sua grandeza. E se a gente quiser ir mais longe, é ver em toda a criação divina a sua presença. É a gente chegar àquele estágio iluminado de um Francisco de Assis e a gente ser capaz de olhar o sol e falar, irmão sol. Ou ver a fera, o lobo, e não ver ele como uma fera. Chamar ele de irmão também. É aí que a gente tem esse encontro especial com Deus. Porque sem o amor, sem o sentimento de união com tudo que existe e que nos leva a esse profundo respeito, não tem essa ligação. Então, quando a gente vai fazer essa prece e diz assim, meu Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade, a gente ter consciência de todas essas coisas. Que essa bondade que ele está falando aqui, que Kardec escreve aqui, não é a bondade para com a gente só. É para com tudo. É para com todos. É esse amor que ama até o mineral. Sabe a pedra que a gente chuta, acha desprezível? Até ela é especial na criação divina. Porque ela faz parte do todo, de tudo. Nós podemos quebrar a pedra para construção? Podemos. Mas nós temos que quebrar a pedra com o respeito devido de se quebrar a pedra. Nós temos que nos alimentar e utilizar os recursos da natureza? Sim. Mas com a profunda reverência daquele que vai tirar somente o que é necessário. E não essa loucura que a gente vive de querer tirar e acumular e guardar e reter. Porque o egoísmo é o que nos leva a sermos exploradores incansáveis, tirando dos demais aquilo que pertence também a eles. E é quando a gente passa a ter essa visão de que nós só podemos usufruir e que nada pode ser retido, é aí que nós estamos num passo mais profundo de estar nos conectando à divindade. Quando a gente começa a abandonar essas ideias da posse, do apego, e não só das coisas materiais, mas igualmente das pessoas. Quando a gente fala, meu filho,
A gente fala meu filho, usualmente, mas a gente não pode achar que ele é nosso. E nos apegarmos a nosso filho, a nossa esposa, ao nosso marido, a nossa mãe, nosso pai, nosso amigo, como se fossem propriedades nossas. Porque também esse apego às pessoas nos leva a verdadeiras algemas, para que quando nós vamos desencarnar, nós sintamos ali uma dificuldade muito grande na libertação. Porque nós não aprendemos o verdadeiro amor, que é, sobretudo, libertação. Porque para amar eu não preciso reter, eu não preciso ter. A gente tem que amar os filhos vendo que eles têm a própria vida, a independência, que um dia nós sonhamos para nós. Nós temos que amar a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso companheiro, a nossa companheira, pensando que ele é um indivíduo, que não tem que se moldar aquilo que eu acredito que uma pessoa tem que ser. Ele tem que ser autêntico, ter as suas escolhas, o seu gosto, as suas preferências. E se um dia ele partir, porque já sente que a vida não faz mais sentido ali junto, que a gente continue amando essa pessoa, mas dando a ela a liberdade, e sendo grato pelo tempo que esteve junto. Aí fica mais difícil, né? Porque a gente quer amar e quer reter. E é isso que é uma das algemas que prende o espírito na materialidade. A gente tem que continuar amando, desejando que a pessoa seja livre. Se ela resolver ter um outro caminho, uma outra escolha, a gente vai até tentar ver se consegue manter, mas se é algo definido, definitivo para aquela pessoa, por que a gente vai neutralizar nossa vida em amargura e em tristeza? Deixamos partir, porque o amor não cessa com a partida. Assim como os nossos irmãos que tiveram que desencarnar, retornaram mais cedo para a vida espiritual? Não, no tempo deles, porque a jornada deles aqui era menor. E é difícil realmente, às vezes, quando parte uma criança da família. Todos lamentam muito, sofrem muito, mas é porque a gente ainda tem uma forma de encarar a vida, imaginando que o ideal é que todos que reencarnem vivam 100 anos e depois desencarnem. Mas não é assim na visão do mundo espiritual. Alguns têm provas mais curtas mesmo. 5 anos, 6 anos, 10 anos. E não é que aquela vida foi tirada. Aquela vida foi completada no tempo que era necessário para aquele espírito. E ele continua existindo. E nós vamos aprender a conviver com a saudade que vai ficar. Também não permitindo que ela tire de nós a alegria de continuar convivendo com as outras pessoas que aqui ficaram. Porque a saudade por ninguém deve neutralizar a nossa vida. Porque outros aqui ficaram, outros aqui estão e merecem o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa dedicação. E se nós formos suficientemente resignados com essas partidas, nós vamos receber muitas consolações. Nós vamos encontrar esses familiares nesses momentos em que nós dormimos e desprendemos na hora do sono. E nós vamos revê-los, abraçá-los. E vamos guardar algumas reminiscências, porque não podemos lembrar de tudo, para que não aguce ainda mais a nossa saudade. Mas nós estaremos nos preparando para que o dia, quando for a nossa partida, nós possamos encontrá-los e abraçá-los definitivamente no mundo espiritual. Até a próxima partida, porque daí a vida segue. E nós também teremos que reencarnar, às vezes, em outros contextos, em outras culturas, em outros países, e eles não nos seguirão. E também teremos que deixá-los. Mas o amor, o vínculo vai sempre continuar e sempre vai nos aproximar. Porque às vezes a gente reencontra na vida pessoas, em algumas andanças, e a gente pensa, de onde vem essa sintonia, essa ligação?
são esses reencontros amorosos que a lei divina nos concede, não é? E às vezes todos os dias esses reencontros estão acontecendo das pessoas que nós convivemos, que nem são parentes, não estão ligados a nós, mas a gente tem tão grande afinidade. São essas retomadas das relações que vão indo. Porque isso nos mostra que a gente não se separa, que a gente não se distancia. O amor é uma força poderosa que nos une. Então perceba que para morrer nós temos que ir aprendendo a deixar as coisas na vida fluírem, a irem embora, a não nos apegarmos, a não ficarmos lá com aquela coleção de coisas antigas. Se a gente gosta muito, tenha, mas não fica apegado àquilo. Se algo quebrar, estragar, porque alguém foi limpar e quebrou a porcelana da sua bisavó, não fica com raiva daquela pessoa. Aquela porcelana já fez o papel dela no mundo, já acabou, deixa lá. Se der, cola, fica até bonitinho lá colado. Mas não fique com raiva porque algo que é efêmero, que é transitório, se perdeu. Porque o essencial continua. Somos nós, a nossa essência, o acervo de todas as nossas lembranças mais importantes. Isso permanece com o Espírito. Percebam que preparar-se para a morte é libertar-se, é deixar as coisas irem, é não ficar preso às ilusões, ao supérfluo, àquilo que é transitório. O mundo material, pela natureza da matéria, é transitório. O que permanece é sempre o Espírito, a essência que conserva toda a experiência. E assim, nós irmos aprendendo a abrir mão das coisas, de bens materiais, de relíquias, de apegos às pessoas, às conveniências, às situações. Se as pessoas já não nos consideram mais a ponto de não nos chamarem mais para os encontros, nos desapeguemos também dessas amarguras das pessoas esquecerem a gente. Vamos viver o que nós temos, porque isso é libertar-se. Isso é a gente se libertar. E a gente saber que a gente vai reencontrar todos esses seres amorosos que nos acompanharam aqui na jornada, os espíritos familiares que nós nem conhecemos nesta vida, mas conhecemos do mundo espiritual. Essa certeza que nós estaremos na grande vida, na vida espiritual. E se nós tivermos que partir para lá, que Deus nos dê a força, se isso acontecer cedo na nossa existência. E a gente confiante de que a gente sempre vai estar no melhor momento da nossa vida, no lugar preciso que precisamos estar. Porque os destinos humanos não são aleatórios. As coisas não se perdem. Tudo que a gente vive é oportunidade, é aprendizado, e nós podemos tirar sempre o bem de todas as experiências. E não guardemos a tristeza, nem ressentimentos, nem mágoas. Tiremos esses pesos da nossa alma. E nós seremos espíritos muito leves, muito tranquilos no momento do nosso desencarne. Nós temos em André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, os casos inúmeros de desencarnação, de pessoas que foram assessoradas por espíritos, e André Luiz estava ali como espírito acompanhando, mostrando as diferenças de como cada um chegou no mundo espiritual. Os que melhor chegaram são aqueles que melhor se prepararam na vida. Mas não porque ficaram falando de morte todo dia, mas porque aprenderam a viver o desapego, a se libertar, a conceber fé, a imaginar realmente a vida como uma continuidade. E fizeram isso não só para si, mas também com os familiares. Também os ensinaram a se desapegarem de tudo, a se libertarem de tantas coisas, a não ficarem presos àquilo que é transitório, a viverem as experiências da melhor forma. Então, quem tiver curiosidade de saber como que é o desencarne, tem lá no livro Obreiros da Vida Eterna inúmeros relatos. Alguns preocupantes, porque também tem aqueles que ficaram tão apegados à matéria
que tiveram dificuldades. Então vamos estudar essas situações para a gente começar a fazer algumas mudanças agora, tá certo? E enquanto tivermos vida, vivamos com muito amor, muita dedicação ao que nós estamos fazendo, com muita gratidão a tudo que nós estamos usufruindo, e assim nós vamos estar preparados aí para a nossa desencarnação. Que nós tenhamos todos um domingo de muita paz, de alegria, nós nos sintamos envolvidos por todo esse amor aqui dessa manhã, nos nossos próximos dias. Muito obrigado, gente.